excelente dia para você. Cheguei para tomar aquele cafezinho nesse momento de manhã. Seja bem-vindos ao Abrolhos Rural, o nosso programa do agronegócio. Já vou pedir para você deixar seu like, ativar os sininhos das notificações, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse link para que mais pessoas fiquem por dentro do que acontece no universo do agronegócio aqui no extremo sul da Bahia. Ó, gente, se você tiver algo interessante a compartilhar ou até mesmo quiser mandar aquele recadinho para alguém, pode mandar aqui a sua sugestão de matéria, pode mandar o seu recado para a nossa produção. O telefone aparece no seu vídeo, 73999634342. No programa de hoje, 11 de dezembro, você vai conhecer como funciona a energia fotovoltaica, também chamada de energia solar. Você vai saber como proceder para vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa, já que o prazo de imunização dos rebanhos baianos foi prorrogado. Você vai ver ainda como é que está o mercado agropecuário no quadro Agroanálise e vai acompanhar a cotação dos principais produtos do agronegócio aqui da região e também a agenda de eventos. Não sai daí, o nosso Abrolhos Rural está começando. Estou muito feliz em estar com vocês aqui em mais esse domingo e a gente vai falar sobre o quê? A palavra de ordem no universo do agronegócio nos últimos tempos tem sido economia. E em busca de fazer valer esse termo nos cofres das empresas, muitos produtores aqui da região estão investindo em projetos de geração de energia limpa. Uma das fontes mais procuradas aqui no extremo sul tem sido a energia fotovoltaica, ou energia solar, que é como a gente conhece. E para saber como ela funciona e os benefícios para os produtores, a nossa equipe fez um verdadeiro tour rural com um engenheiro especialista na área, Emerson Langamer. Gente, eu não consegui pronunciar direito o nome, mas a gente vai conseguir até o final do programa, eu falo o nome certinho para vocês. O Emerson Langamer, que vai falar e vai mostrar pra gente como é que faz, como é que funciona todo esse universo. É só a primeira parte da matéria e você vai acompanhar comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para você que é um produtor rural, que é a economia de energia. Vamos falar sobre a energia fotovoltaica, também conhecida como energia solar. E para isso nós vamos visitar duas propriedades. A primeira fica bem aqui no município de Nova Viçosa, às margens da BR-101. E é por ela que a gente vai começar. Vem comigo! Hoje nós estamos aqui na Fazenda Terce, no município de Nova Viçosa, uma propriedade que pegou a onda do momento e aproveitou para fazer um investimento incrível em energia fotovoltaica. Para explicar o que é isso, está aqui ao meu lado o Emerson Langamer, que é diretor da Infinity Energia Solar, não é isso, Emerson? Isso aí. Então explica para a gente primeiro, energia fotovoltaica. O que é isso? Então, a energia fotovoltaica, né, é uma energia proveniente da radiação solar através do aproveitamento, né, da conversão das placas fotovoltaicas. Esse processo acontece através dessa radiação que está aqui nesse momento. A placa absorve, converte isso em uma energia agora elétrica, né, de uma corrente contínua, né, uma corrente CC, onde aqui tem tensão e corrente. Aqui são várias strings, né, ou várias mesas conectadas, né, lá dentro do inversor. Lá dentro o inversor faz essa conversão toda, né, da energia fotovoltaica agora em energia alternada, né, que é a energia que nós podemos utilizar. Então vamos devagar, né, que é para quem está em casa poder entender do funcionamento, porque esse é um assunto que está em alta, né? Mesmo os pequenos produtores vêm investindo na energia solar como uma fonte de redução de custos.
não é isso? Isso aí. Mas explica pra gente em detalhes como é que funciona. Quando a gente fala em placa, né? É uma placa desse tamanho ou que a gente tem duas, numa mesa dessa aqui a gente tem duas placas, como é isso? Então, eu vou explicar o processo então por inteiro, né? Isso. Desde a implantação, o posicionamento das placas são muito importantes, todas as placas têm que ser, né, se possível, ser direcionadas para o norte. Essa inclinação também não é por acaso, né? Necessita de uma inclinação de 17 graus aqui na nossa região, para o melhor aproveitamento. 17 graus aqui na nossa região. Significa que se a gente for para uma outra área aqui no estado da Bahia, por exemplo, a angulação da placa ela é diferenciada? Ela é diferenciada também. Então não é uma coisa padronizada? Não, padrão não. Ela varia de local para local, né? Cada projeto é um projeto único, né? Que tem que levar em consideração essas características locais, né? De inclinação, posicionamento, sombreamento e por aí vai. Então aqui no extremo sul, 17 graus voltados para o norte. Para o norte. Por que isso, né? O sol nasce do leste para o oeste, então a gente busca o melhor aproveitamento, né, do sistema fotovoltaico. E falando nessa movimentação do nascer ao pôr do sol, é verdade ou é mito que as placas elas precisam se movimentar como um girassol, vai acompanhando o movimento do sol durante o dia? Então, existe esse sistema, né? Se chama seguidor, né? Ele é móvel. Ele geralmente, essa posição agora se inverte, ela fica para o leste e vai acompanhando o sol durante todo o dia até o oeste. No final do dia ele retorna ao estado inicial, daí em diante para o outro próximo dia já continua o ciclo. Então ela só faz um balanço, né? Não faz um movimento rotativo, não, como a gente imagina. Só um movimento de leste para oeste. Então no né? caso, se fosse o caso dessas placas aqui, elas estão posicionadas para o lado de cá, elas iriam se inclinar para o outro lado. Do leste para o oeste, né? Uhum. Então fala mais um pouquinho aqui como é que funciona, né, especificamente essa captação. Essas placas, aqui é o quê? É uma tela de vidro? Fibra de carbono? Essa placa, a composição dela, existe essa película de vidro, né? E isso aqui, a película de vidro é mais uma proteção. E aqui dentro fica a parte todinha da composição, né, química da placa para conseguir ter essa movimentação, essa geração do elétron, daí surgindo a corrente elétrica, né? E aqui eu estou vendo mais de pertinho, depois eu vou pedir para Davi dar um close aqui, uma imagem mais fechada. São várias células nessas placas. Qual é a importância, né? Por que ela não é inteira? Por que ela é dividida? Então, são várias células e essas células são responsáveis para entrar na parte química aí, né? Aqui nós temos átomos e temos camadas vazias, né? Com essa movimentação de camadas de um átomo para uma camada, a gente fala buraco também, vazio, há uma movimentação, daí surgindo a corrente elétrica, né? Então precisa ter esse vazio, né, esse vácuo, para que haja essa a movimentação elétrica. Né? Existe aqui uma composição, é dopado esse material, para quê? Para você ter um átomo a mais ou a menos na camada, né, elétrica, para poder ter o surgimento da corrente. Agora, Emerson, fala pra gente, na hora de pensar o projeto feito por um engenheiro, né, um engenheiro eletricista, na hora de se pensar esse projeto, que tipo de condições o terreno precisa ter? Porque seria mito que a sombra ela interfere na produção de energia ou não? Com certeza. A sombra interfere, né? No caso aqui, se a gente simular, nesse momento aqui eu estaria fazendo a sombra nessa placa e essa placa aqui com certeza diminuiria a potência de geração nesse momento que teria uma sombra naquele ponto, né? É um problema, a gente tem que pensar nisso aí. A sombra gera um ponto quente na placa, esse ponto quente pode vir danificar ou neutralizar até mesmo o funcionamento do sistema, a depender da tecnologia empregada. Isso que você chama de ponto quente significa o quê? O ponto quente é onde você, com a presença da sombra, você aumenta a resistência nesse ponto. Aumentando a resistência nesse ponto, então quanto maior a resistência, né, maior é menor é a geração. E se tem uma resistência muito alta, você tem um ponto quente ali naquele ponto. Certo. Agora vamos falar um pouquinho da estrutura dessa planta.
né, você tem uma casinha ali que seria a casa do gerador, É não o é isso? case, né, para onde fica acomodado os inversores, a parte de proteção DC e AC, né, e o monitoramento também todo ali dentro. E qual é a importância desse distanciamento, né? Por que ela não está tão próximo ou por trás das placas? Então, nós também pensamos, e todas as empresas também acredito que pensam assim, que quanto menor a distância, né, das placas ou das strings, menor é a perca, né? Você tem cabos aqui subterrâneos passando, enquanto menor a distância de cabo, menor a perca também, né? Agora fala para mim, essas placas que estão instaladas nessa propriedade, elas são placas bifaciais que chama? Essa aqui é uma placa bifacial, né? Ela é monocristalina. Essa placa bifacial, ela tem um aproveitamento melhor, porque ela absorve mais a radiação solar, parte dessa radiação difusa, né? É refletida aqui sob as placas, e ela tem essa capacidade de absorção na parte inferior dela, diferente das comuns, né? Então ela pega tanto a radiação que vem de cima diretamente na placa, como o calor que refrata por baixo. É a radiação que refrata por baixo, né? E aí ela consegue também manter ela tem um aproveitamento aí de 20%, segundo os distribuidores, né? Agora, tira uma dúvida, né? A gente tem passado aqui na região dias muito chuvosos, né? Pouco calor, poucos momentos de sol direto, né? Como é que isso interfere na produção das placas? Então, todo projeto, né, a gente pega a conta do cliente, dimensiona a capacidade, né, ou a potência do inversor de placas que será necessária para atender, e as empresas, né, a nossa empresa pensa em trabalhar com uma radiação mínima necessária para que a gente poder garantir para o cliente aquela geração que nós colocamos no contrato. Então, quando a gente dimensiona esse sistema, nós estamos pensando também naqueles momentos de chuva, né, os momentos de inverno da região norte. É tudo pensado, você sabe que junho e julho é um momento aqui que há uma precipitação maior, uma radiação menor, então a gente sempre trabalha com a potência para poder preencher essa parte que às vezes não geraria, né? Uma outra dúvida, Emerson, que é bastante comum quando a gente fala em energia solar, é com relação ao armazenamento da energia produzida. É possível que um pequeno produtor, por exemplo, que tenha investido nas suas placas, ele possa criar uma espécie de gerador para armazenar essa energia produzida, ou ele tem que jogar direto na rede da concessionária? Existem 2 modelos e hoje 3 modelos já de sistema fotovoltaico. Nós temos o sistema on-grid, né, que é o sistema conectado à rede, e nós temos o sistema off-grid, que é o sistema que utiliza o uso de baterias para armazenar essa energia. Durante o dia o sistema está injetando normal, durante a noite, quando precisar, o banco de baterias entra. E nós temos também o sistema híbrido hoje, né, que tanto injeta na rede, quanto armazena energia, ou então disponibiliza ele naquela parte de necessidade do cliente, né? Certo. Então, dependendo de como for montado o projeto, isso vai depender do consumo do cliente, da propriedade. Do consumo do cliente, hoje de linha, né, de transmissão também. Às vezes o projeto fica limitado porque a gente não tem uma rede própria, às vezes, da concessionária da região. Então, em locais que a gente utiliza muito, locais remotos, onde você não tem atendimento da concessionária, você usa o banco de baterias, né? E hoje também já se fala na região, como a gente está falando de agricultura e pecuária, a gente também atende a parte comercial, a parte residencial, mas o foco hoje é agricultura e pecuária. Hoje nós temos sistemas hoje de irrigação, né, que o consumo é alto, às vezes a demora e o tempo, né, de espera de uma nova ligação de rede é demorada. Como a gente trabalha muito aqui com melancia e abóbora, o ciclo é rápido, então já está se pensando em ter essa parte de equipamento disponibilizado para a parte de irrigação, né? Agora vamos falar um pouquinho, Emerson, sobre os cuidados, né, da planta em si. Na hora de escolher a área para se implantar as placas, que tipo de cuidados, como é que deve ser o terreno? Ele tem que ser um terreno absolutamente plano? Como é que é isso aí? Então,
A gente trabalha com vários modelos e várias áreas diferentes, né? E também tipo de solo. Então hoje, se a área não for adequada, a gente trabalha com terraplanagem, né? A preocupação nossa hoje é essa parte de posicionamento, inclinação, sombreamento, né? Que você tem que pensar nessa parte de distanciamento entre uma mesa e outra, porque uma mesa dessa às vezes pode ser um problema se não pensado para sombreamento da próxima placa. Aproveitamento da maior área possível, que se você pensa em distanciamento, inclinação, posicionamento, você consegue prever o sombreamento. Então essa mesa aqui nunca vai fazer sombra naquela mesa de lá. E a parte de sombreamento, né? Você tem que pensar no crescimento de árvores, né? Que a gente pensa num sistema sustentável, depois você não pode pensar em cortar árvore para poder, né, aumentar a eficiência. Então você tem que pensar tudo isso aí, se não tem árvore próxima, construção, então o lugar adequado é isso aí. E a rede, né? Então seria um local que tivesse próximo da rede já implantada da concessionária, Certo. Que não tivesse árvores nativas, né? E que tenha uma boa área para se pensar no distanciamento entre uma placa possível, né? e outra. Agora falar um pouquinho sobre a questão da manutenção do terreno, da limpeza do terreno. Porque a gente está aqui, gente, estamos gravando num dia de sol, graças ao nosso bom Deus, deu uma estiada aqui na região, mas a gente vem vivenciando aí mais de 10 dias de chuvas intensas. Então, automaticamente vai nascer capim, vai nascer mato em todas as áreas, tanto dos plantios como aqui das placas. Então, qual a importância de se manter, Emerson, um terreno sempre bem arado, sempre bem limpo? Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Você vê que com esse tempo intenso aí de chuva, você vê que o capim vem bem rápido, né? Então a gente sempre, quando dá um tempo e quando faz uma programação, vem aqui fazer lavagem de placa também, que é importante, mesmo que o lugar sendo uma área rural, tem poeira, então a gente tem que evitar o acúmulo de sujeira nisso aqui para você melhorar a eficiência do sistema e prolongar a vida da placa. Roçar, né? Que a gente recomenda sempre roçar. Se caso aplicar herbicida, ter uma pessoa nossa sempre acompanhando para evitar a contaminação das placas, né, que é muito importante. E vários projetos nós trabalhamos com areia ou então brita. Esse projeto aqui mesmo vai ser concluído quando a aplicação da areia branca. Por que areia branca? Porque se é uma placa bifacial, o branco reflete parte dessa energia que é refletida e absorvida nessa placa. Então existe vamos dizer assim, toda uma matemática, toda uma logística para se colocar uma planta de placas solares numa propriedade. Isso aí que a gente vinha conversando, né? A gente vende o sistema solar, né? Toda empresa tem que pensar não só em colocar para gerar e chegar à primeira conta de 100 kW, né? No caso trifásico, mas isso aqui você tem que pensar que vai ter uma vida útil de 25 anos. Então o cliente precisa desse atendimento aí, essa pós-venda que é muito importante, né? E não para por aqui. Isso aqui vai até 25 anos aí, pelo menos, que a gente espera, né? Então, para manter a saúde das placas, essa limpeza, a lavagem das mesas acontece de quanto em quanto tempo? Então, isso aí depende do monitoramento nosso, a gente consegue ver se a eficiência do sistema, como é que está, se está equilibrado do jeito que a gente pensa, né? Esse sistema que é todo monitorado, placa por placa, a gente consegue ver temperatura, tensão e corrente, placa por placa. E em qualquer momento que a gente vê uma discrepância nesses valores aí, a gente vem aqui fazer um acompanhamento local e daí em diante a gente toma a decisão de fazer a lavagem, né? Deixando claro que a lavagem é somente água e uma vassoura que a gente tem especial para isso. Não usa nada de detergente, de sabão, porque você pode contaminar também a placa, né? E pronto. Então tem que tomar cuidado com os abrasivos, ainda que um detergente considerado neutro, ele pode ser um abrasivo, pode corroer aí danificar, né? Ou alterar a estrutura da placa, né? A gente ainda vai aprender muito mais, mas tudo que a gente viu aí, né, já trouxe bastante informação para a gente aqui. E aí eu quero já agradecer Emerson Lancamer. É isso aí, a produção já me corrigiu aqui. Eu quero te pedir desculpa por ter falado seu nome errado no início aqui. Daqui a pouquinho a gente traz o Emerson de novo na segunda parte dessa matéria que está magnífica. Vamos continuando aqui com o nosso Abrolhos Rural. Quero agradecer a você que me permite entrar na sua casa e a gente vai saber agora como é
é que está o preço do boi gordo no mercado dos Estados Unidos e como isso interfere no mercado internacional? Quem vai trazer essa avaliação para a gente é o consultor da Agrifato Consultoria, Iago Travagini. Está na hora do Agroanálise. A liquidação continua a todo vapor. Fala pessoal, estou de volta aqui para falar uma coisa que a gente veio há um mês atrás comentar e continua acontecendo lá nos Estados Unidos. Primeiro, o abate de fêmeas em outubro de 2022 lá nos Estados Unidos, que é um dado que demora um pouquinho para sair, atingiu o maior nível dos últimos 17 anos. Eu estou falando da participação das fêmeas sobre o abate total. Então você olha desde 2006 e na verdade até um pouco mais para trás, o abate de fêmeas agora, em outubro de 2022, lá nos Estados Unidos, atingiu a participação de 52%, o que é o maior nível dos últimos 17 anos. Dentro desse contexto, o que a gente observa é que o pecuarista norte-americano continua a descartar as suas fêmeas para justamente tentar se adaptar a um processo que lá eles estão sofrendo com um preço do bezerro que não está compensando. Obviamente tem um contexto de pastagens mais fracas, né? O setor ali, o pecuarista norte-americano está sofrendo com as piores condições de pastagem dos últimos 6, 7 anos, né? Se você avalia até em contexto histórico, a gente pode falar em anos, do pior ano aí dos últimos 10, 20 anos. Além disso, as indústrias frigoríficas passaram por grandes problemas por lá e isso impactou na margem de rentabilidade do pecuarista durante todo esse 2020 e 2021. E o que a gente está vendo agora é que com esse abate recorde de fêmeas, cada vez fica mais crível que em 2023 a produção de carne nos Estados Unidos vai cair e vai cair muito. Quando a gente fala vai cair muito, só para elucidar para vocês, os Estados Unidos hoje é o maior produtor de carne bovina do mundo e a gente está falando de uma queda de em torno de 800 mil toneladas de carne bovina que vão deixar de ser produzidas lá no próximo ano. A despeito desse aumento da participação das fêmeas, a gente continua a observar o preço do boi gordo lá nos Estados Unidos bater recorde atrás de recorde. Se há um mês atrás, no dia 7 de novembro mais ou menos, que quando a gente fez essa avaliação, era o maior valor desde agosto de 2015, hoje o preço é o maior desde junho de 2015, ou seja, a gente continua renovando máximas atrás de máximas e a tendência é que para 2023 o pecuarista norte-americano veja o preço do boi lá atingir o maior nível aí dos últimos 20 anos, possivelmente, né? Então, existe um contexto para a carne bovina e para o boi gordo cada vez mais inflacionário, cada vez maior de preço dentro dos Estados Unidos e que sim, pode beneficiar a gente. A gente comentou muito sobre isso no nosso relatório semanal, no nosso relatório de exportação, sobre como isso pode impactar e na nossa tabela de oferta e demanda sobre a nossa perspectiva de preço para o próximo ano. É isso, pessoal. Esse é o nosso comentário da semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão de vídeo, é só clicar aqui embaixo e deixar o seu comentário. Valeu, até a próxima. Pela contribuição aqui no nosso programa e falar para vocês, gente, tá gostando do nosso programa? Se inscreve aqui no nosso canal, eu vou para um rápido intervalo agora, mas não sai daí, eu já tô voltando. Do custeio da uva no sul ao cultivo de pimenta no nordeste, do financiamento do café no sudeste, do manejo do gado verde no norte, às colheitadeiras do milho no centro-oeste. Para o que você cultivar, para o que precisar. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Vou aqui quebrar protocolo, gente. Mandar aqui um abraço pro pessoal do Sicoob Extremo Sul aqui em Teixeira de Freitas. Gente, fizeram uma mega, sabe, confraternização com todos os colaboradores. Muita diversão, muito gostoso, comidinhas gostosas que a gente ama também, né? É isso, um abraço para todos vocês que fazem parte da equipe do Sicoob aqui em Teixeira de Freitas, viu?
Ó, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa muito séria. Você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou os sininhos das notificações? Gente, é muito importante pra gente a sua opinião, tá? Todos os nossos programas, todos os nossos conteúdos é feito com muito carinho pra vocês. Então, sempre aparece um telefone pra você na tela, mas eu vou repetir agora de novo. 739-9963-4342. Esse é o telefone pra você mandar sugestão de matéria, mandar seus recadinhos. Aproveitando a deixa, quero aqui mandar um abraço pro seu Valdemir. Ele era morador aqui de Teixeira de Freitas e agora ele está em Portugal. Ele sempre nos assiste, sempre manda um recadinho. Seu Valdemir, muito obrigada por contribuir com o nosso conteúdo aqui, tá sempre presente, matando a saudade daqui da nossa região, né? Morando aí tão distante agora, mas tenha uma excelente semana pro senhor também, tá? Então é isso, gente. Quero te agradecer e deixar aí essa dica. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa suas contribuições porque é muito importante pra gente. E eu vou seguir aqui agora com o nosso Abrolhos Rural. A gente vai ver agora a segunda parte da matéria sobre os benefícios, né, da energia solar para o produtor rural. E você vai acompanhar comigo. Agora vamos falar um pouco, Emerson, sobre o mais importante que o pessoal em casa está esperando. Custos. Né? Qual é o custo para Primeiro, qual é a planta mínima que se pode trabalhar numa propriedade e qual é o custo disso? A partir de quanto é o investimento inicial? Então, o custo é relativo, depende de cada cliente, né? Depende do consumo de cada cliente. Para a nossa empresa, um cliente que utiliza uma placa, 4 placas, né, até infinitamente, é o mesmo cliente, é o mesmo respeito, a mesma atenção. Então, assim, cada cliente tem uma geração diferenciada do outro, é quase que impossível você geralmente fazer um projeto que coincide com o outro, porque, igual eu te falei, varia muito, posicionamento, às vezes você tem que compensar com placa e tal. Mas aí depende muito da conta do cliente, entendeu? Varia muito. Certo. E vocês têm parceria com algum banco para facilitar o financiamento? Tem. Ou só trabalha com pagamento direto? Não, a gente trabalha com várias modalidades, né? Nós trabalhamos, no caso, com recurso próprio, a gente instala a usina para o cliente e a gente consegue parcelar ela em até 12 vezes sem juros. Nós trabalhamos também com o Cicobi, né? Que é um parceiro nosso. Nós trabalhamos também com o Banco do Nordeste, né? Os dois bancos hoje que mais nos atende na região é Cicobi e Nordeste, né? O Banco do Brasil tá começando a caminhar, a Caixa Econômica também começando a caminhar, mas os dois que já tem fluidez, né, no processo são esses dois. E como é que é essa relação de vocês com o Cicobi? Com o Cicobi é muito boa, tranquila, rápido o projeto, né? Todos os clientes também geralmente já são clientes do Banco do Cicobi. Então é muito rápido, tá? Falando em rapidez, eu tenho uma propriedade, procuro vocês vão lá, fazem análise, qual é o tempo, né, para instalação das placas numa propriedade? Boa pergunta. A nossa empresa só instala depois que nós já temos o parecer de acesso na mão, né? Como eu vinha falando que a gente... Parecer de acesso. Vamos devagar que o pessoal que está em casa precisa entender. Né? O que é esse parecer de acesso? Parecer de acesso. Parecer de acesso é a documentação que a Coelba envia para o nosso e-mail, falando que a rede está pronta para receber aquele sistema solar, né? A potência instalada, transformador adequado, e aí vai. Aquele parecer de acesso, vem a condição aprovada, pronto, a gente sabe dali em diante a gente pode instalar. Nós só instalamos assim, por quê? A nossa preocupação não é vender placa, né, solar, eu vinha conversando isso aí. A preocupação nossa aqui é vender um sistema eficiente, sustentável e que vai gerar renda para o nosso cliente em forma de economia. Então a gente só instala depois do parecer de acesso na mão. Então vocês trabalham em consonância com as concessionárias de energia local? Sempre tem que ser. Que no caso Coelba, né, Bahia, ela que é responsável pela rede, ela que tem que dar esse parecer. A gente manda a parte todinha de ART, diagramas unifilares, memorial descritivo, tal, formulário de solicitação. Então ela analisa todo equipamento que entra no portal tem que ser certificado pelo Inmetro. Se não for, não é aprovado. Daí em diante eles analisam, vê que está todo bem dimensionado, cabeamento, disjuntores, daí é o passo inicial para a gente poder implantar a usina no cliente.
Ok, Emerson, agradeço, né, esses seus esclarecimentos iniciais. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para vocês, que a gente vai numa outra propriedade para a gente mergulhar mais nesse universo da energia solar. Então, gente, a gente já está aqui na outra propriedade que o Emerson nos trouxe. E aqui tem um diferencial, né, Emerson? Vocês fizeram um projeto também pensando no bem-estar dos animais. Fala um pouquinho dessa fazenda, desse projeto. Então, a nossa empresa pensou nessa integração aí, né, de eficiência energética e bem-estar animal, né, que todas as vacas chegam aqui, isso aqui era muito sol e a gente precisa de sol. Então nós desenvolvemos essa estrutura juntamente com um engenheiro mecânico, daí instalamos essas placas aqui para atender a necessidade energética da fazenda, né? Com a fazenda 100% hoje orgânica e sustentável, né? Captação de água e geração de energia para o consumo local e das outras unidades consumidoras do nosso cliente. Então, um dos diferenciais, né, que é importante a gente deixar claro para você que está em casa, a gente viu lá na outra propriedade as mesas no chão e aqui nós estamos com elas lá em cima, funcionando como um teto solar. Isso aí, serviu de proteção, né, para a radiação solar para o gado, né, dar um bem-estar, e já aproveitamos toda a estrutura para colocação das placas, né. Essa fazenda hoje, como eu já falei, ela é autossuficiente, né, tanto em água como em energia, e gera a sua própria energia para as outras unidades consumidoras também do nosso cliente. Então, qual é o diferencial, Emerson, de uma forma mais objetiva, da gente montar uma planta com as placas no solo e uma planta com as placas numa superfície mais alta, como o teto de uma indústria ou de um galpão, por exemplo? Então, assim, a gente buscou também mais uma vez aqui o posicionamento para o norte, né, com inclinação também aí chegando aos 17 graus. E a vantagem aqui em relação lá à estrutura de solo é essa, a gente buscou o conforto animal também para o cliente, né? Então, atendemos a necessidade e também vimos a necessidade do gado em ter um sombreamento. Então, essa é uma diferença de quando e como fazer uma estrutura de solo ou outro modelo de estrutura, né? Depende muito da aplicabilidade do cliente, a área também, né, de disponibilidade de terra, que você vê que a gente fez um aproveitamento de um local que não teve, não utilizou outras áreas, né, de pastejo, então era o local ideal, próximo ao transformador, né, próximo à rede da Coelba, então assim a perca também é desprezível, né? Muito bem, então dá para a gente unir o útil ao agradável. Um diferencial dessas placas, agora vou te fazer uma pergunta difícil. Essa também, ela é bifacial ou não? Não, essa aqui é uma placa monocristalina, né, que não é ainda bifacial, que na época ainda não tinha surgido. Essa usina aqui tem mais ou menos já uns 3 anos, né, que foi instalada. Atendeu a necessidade do cliente, o cliente gostou e agora já está pensando também já em expandir, que a gente deixou toda a infraestrutura pronta para receber mais placas, entendeu? Então, conta pra gente qual é o diferencial, por exemplo, a gente viu lá na outra propriedade, as placas bifaciais, ela utiliza da refração, até por uma questão de proximidade do solo, da refração da iluminação e do próprio calor também na produção de energia. Como é que isso funcionaria numa estrutura com uma distância tão grande do solo para o teto onde estão implantadas as placas? Então, aqui poderia ser utilizado tranquilamente também a bifacial, né? Porque aqui dentro a gente sente, né, a radiação, então a gente também tem uma parte dessa energia refratária aqui nesse ponto. Seria muito bem aplicada, né? A intenção do cliente agora é expandir, já vamos usar essa nova tecnologia também agora na ampliação. Então, no caso, para aplicação das placas bifaciais, a distância do solo não interfere? Não interfere. Haveria uma perda apenas pela proximidade, não, pela perca dissipação? aqui também é desprezível.
né? A perca que é desprezível, tem uma vantagem aqui em relação de lá, você vê que é a ventilação, né? É um lugar mais arejado, então aumenta também um pouco aqui a eficiência do sistema, né? Porque, como eu te falei, a placa é um diodo, né? Temperatura é diferente de radiação. Vamos lá explicar para quem está em casa o que é um diodo. Então, o diodo é um componente, né, eletrônico, muito utilizado na eletrônica e analógica, que, se comparado a uma placa, aí muita gente, isso aí vai ficar aí uma questão que pouca gente fala. A placa, a depender da temperatura do local que é instalada, a placa se comporta como um diodo. Ela satura, né? Ou o diodo satura, e vamos falar assim de um modo bem fácil do pessoal que está nos vendo entender. Ela dilata, ela abre, e quando a temperatura inicial ou a temperatura normal dela de trabalho volta a um range, né, de temperatura, ela volta a trabalhar tranquilamente. Então, assim, temperatura é diferente de radiação, entendeu? A placa solar trabalha com radiação, não com temperatura. Então, instalar uma placa num ambiente muito quente não é bom? Não é bom. Locais que tem a temperatura muito alta, a placa se comporta, né, muito diferente da nossa região aqui, que tem um clima bem ameno, bem ventilado. Então, temperatura alta não é muito bom para uma placa solar. Então, nós precisamos de radiação. Então, tempos de hora sol, né? Então fica a dica aí, viu, gente? Você que acha que porque você mora, estamos falando Nordeste, né? Mora num lugar muito quente, vai investir na energia solar com esse pensamento, fica aí a dica. Temperatura é diferente de radiação. Nem sempre um ambiente muito quente vai dar a radiação mínima necessária, né? Ou então chegar a um ponto de saturar, né? E aí prejudica a placa, diminui a eficiência, mas depois ela retorna a geração dela normal, automático, tá? Então, qual é o tempo médio, Emerson, de garantia, vamos dizer assim, ou de vida útil de uma placa solar? Então, todos os equipamentos que nós fornecemos hoje para o nosso cliente tem uma garantia pelo distribuidor, né, de 25 anos, chegando até 30 anos hoje já em placa, né? Existem inversores que têm garantia de 15 anos, né? Existem inversores que têm garantia de até 25 anos, né? Garantia estendida. Então, assim, nós nunca tivemos problema com inversor nenhum, né? Com problema de troca e tal, porque é um equipamento que foi muito bem pensado e já tem, não sei, mais de 30 anos já funcionando. Então, assim, tem a garantia, né? Que é normal, todo equipamento elétrico, eletrônico, ele pode sofrer um dano, né? Querendo, não adianta a gente... Né? Isso aí pode vir um defeito de fabricação, um problema climático, um problema de sombreamento que possa causar uma diminuição dessa geração e causar um ponto quente que a gente falou, no caso do sombreamento. E aí sim, se caso tudo correr bem, 25 anos, 30 anos tranquilo. Dependendo da empresa também que está fazendo seu projeto, já pensa nessa parte todinha de manutenção e na parte já de troca, né, de equipamentos, assim, com o cronograma correto para que o cliente também não tenha problema financeiro, né? E que possa ser comercializado essas placas para outros clientes, para bombeamento e vai. A gente poder ir atualizando o sistema do cliente. Então, Emerson, diante de tudo isso que você nos mostrou, uma coisa que me chama a atenção minha propriedade está produzindo energia e eu produzo um excedente, né, que ele é simplesmente devolvido para a rede da concessionária? Fala um pouquinho para a gente. Então, boa pergunta essa aí. Toda a energia gerada aqui na usina do nosso cliente, ela é utilizada instantaneamente aqui, né? No caso de uma lâmpada, ligou, está absorvendo e parte dessa energia é direcionada para o medidor bidirecional. Esse medidor bidirecional, ele conta a energia que você consome e conta também ou mede a energia que você injeta. Essa energia fica disponibilizada no sistema Coelba durante 5 anos, né? Mensal, né? O mês agora de dezembro, então daqui 5 anos esse mês de dezembro desaparece. Mas quando é bem calculada e quando a venda nossa também não acaba aqui, quando a gente faz a ligação, a gente monitora o cliente, preocupa com esse excedente, onde é que a gente pode jogar. Como é que funciona isso? O cliente tem que ter uma unidade consumidora em qualquer local da Bahia, tá? Ou qualquer local onde a concessionária atenda. No caso do Espírito Santo, a EDP atende Espírito Santo e São Paulo, então eu posso fazer uma usina no Espírito Santo e mandar para São Paulo. No caso aqui, Bahia, Coelba atende a Bahia
Então eu posso fazer uma usina aqui, no caso aqui do proprietário dessa fazenda, se tivesse um apartamento em São Paulo, em Salvador, eu poderia enviar, ou colocar essa unidade consumidora lá também como parte dessa usina aqui dele, entendeu? Nós temos clientes que, por exemplo, fizeram usina em Teixeira e tem apartamentos em Vitória. A gente faz essa em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista. Então a gente faz essa distribuição do consumo dele de acordo com a produção da usina, entendeu? É proporcional à usina. Então aí aparece vários clientes perguntando quantas unidades consumidoras eu posso colocar na minha usina. Depende da produção que você tem. Se você tem 10 unidades consumidoras e produz 1000 kW, se cada uma consumir a mesma coisa, então 100 kW para cada uma. Se você tiver 10.000 tem excedente, você pode ter várias unidades consumidoras. E isso tudo acaba gerando uma economia. Uma economia, né? Que a intenção do nosso projeto é o cliente hoje pagar só a taxa mínima, né? Por exemplo, o padrão monofásico hoje está em torno aí de 15 até 25 kW, o padrão trifásico a 100 kW, né? Então, gira em torno aí de uma taxa mínima do padrão trifásico de 115 a 130 reais. Então, é sempre um bom investimento. Muito bom investimento, o playback é muito bom, né? Se comparado a eucalipto, café, gado, nada produz igual um sistema fotovoltaico. Agora fala um pouquinho pra gente do sistema de recepção, né? Dessa energia aqui, que a que foi montada para essa estrutura é um pouco diferente da que foi montada lá naquela primeira propriedade que a gente teve, né? Porque lá a casinha estava fora e deslocada da planta. Aqui ela foi pensada de uma forma diferenciada. Fala um pouquinho para a gente isso. Sempre pensando em estrutura, infraestrutura e economia para o cliente, né? Aqui nós já tínhamos um local que daria tranquilamente para ser instalado inversor, bem fechado, bem arejado, próximo ao padrão medidor, que isso é muito interessante, né? Menor perca, como eu falei, menor distância, menor perca, né? Então, assim, depende muito do local e depende muito da acessibilidade também. Na região não temos problemas de furto, né? Que a gente não comentou ainda, porque aqui não se vê falando em furto de placa, mas você já tem que pensar nisso aí também, né? Mesmo que todo o sistema nosso é monitorado, via câmera, via sistema do inversor, mas a gente tem que ter esse pensamento sempre também, né? De segurança acima de tudo. De segurança acima de tudo. Até pensando na proteção do ser humano que está aqui em volta disso, né? Que é a nossa preocupação principal, é o bem-estar também do operador que trabalha aqui, descarga elétrica. Dá choque na estrutura, não pode dar choque. Se tiver dando choque, dando alguma descarga, está errado. Procure seu engenheiro e manda verificar urgente, porque placa não pode ter descarga elétrica nenhuma ali em contato com o nosso operador, com o nosso, no caso aqui do pessoal que tira leite, né? Entendi. Então, fica uma dica para você que já fez a sua instalação, se você percebeu que a sua planta está ali dando um choque, está dissipando energia de alguma forma, é bom entrar em contato com o pessoal da manutenção. Então, Emerson, eu vou te agradecer muito por esse passeio, né? A gente poder apresentar essas duas estruturas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão similares, né? Porque trabalham com a energia fotovoltaica, mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, o pessoal que tem interesse em conhecer mais, né, dessa energia limpa, né, energia aí do novo século, vamos dizer assim, e te agradecer, né, por esses esclarecimentos, para a gente poder ter contato com esse universo também. Então tá, nós estamos à disposição aí. Vocês vão ter nosso contato lá, né, no site, também no YouTube. E é um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito satisfeito de ter uma empresa hoje, né, Abrolhos Rural aí, já conectando o homem do campo e eu que gosto desses programas rurais aí, principalmente no final de semana que a gente tem. E sabendo que é aqui da nossa região, né, então informar o povo, informar o produtor, isso é muito bom. Eu gosto muito dessa parte de comunicar e divulgar, né, o que tem tecnologia hoje para melhorar, né, a vida do homem do campo. Com certeza, e nós estamos aqui justamente para isso. Então, Emerson, mais uma vez te agradeço. O Abrolhos Rural e a TV Abrolhos estão sempre de portas e corações abertos para vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Eu quero aqui agradecer, né, a Infinity, a empresa Infinity do nosso amigo Emerson, que trouxe aí todos esses aprendizados pra gente. E deixa eu falar para vocês, a gente tem uma matéria completa sobre todo esse assunto em todas as nossas plataformas, tá? Então a gente tá pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. E essa matéria sobre energia fotovoltaica que a gente fez aí com a equipe dos meninos lá da Infinity, né, de toda essa energia fotovoltaica, tá lá, tá? E eu vou para mais um intervalo, é rapidinho, eu já volto. E a gente já está de volta, como eu falei para vocês, né? Se inscreve no nosso canal, vocês viram aí no nosso comercial, vocês viram aí quanta produção bacana que a TV Abrolhos faz, a produtora Abrolhos traz para vocês. É isso, gente, eu vou continuar batendo nessa tecla. Se inscreve no nosso canal, tem muito conteúdo de qualidade para vocês. E a gente vai falar agora de um assunto bem sério, tá? A saúde dos rebanhos. A Bahia está livre da febre aftosa há 24 anos, mas a gente só consegue se manter livre desta infecção com o compromisso e participação de todos os produtores do estado. A nossa equipe foi conversar com um veterinário da DAB sobre os procedimentos para que possa regularizar o seu rebanho. E vocês vão acompanhar comigo agora. Você, meu amigo produtor, percebeu que no último dia 30 de novembro foi encerrado o prazo para vacinação contra a febre aftosa. Mas esse prazo foi prorrogado e para falar um pouquinho sobre isso, está ao meu lado aqui o médico veterinário e fiscal estadual agropecuário, o Sérgio Rocha. Então, Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre a febre aftosa, né? Que é uma das doenças que mais acomete o gado, não é isso? A febre aftosa é a doença agropecuária, de origem agropecuária, mais importante que tem em função do forte impacto econômico que ela causa, entendeu? Ela acomete nos animais domésticos bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos, né? Animais de casco fendidos, animais, né, biungulados. E ela tem essa grande importância em função dos males que ela acomete em relação a aparecer vesículas, feridas, né, na boca, língua, úbere e no espaço interdigital, o que dificulta o animal de se alimentar, né? Então, ele se alimentando menos ou não se alimentando, geralmente vai ter um impacto enorme na produção de leite e no ganho de peso. Então, no caso, esses seriam os principais sinais que o produtor ele deve ficar atento, né? Que são as feridas na boca, na língua, nas patas do animal. Sim, é importante ressaltar o seguinte, que a febre aftosa é uma doença controlada no Brasil. O Brasil ele é todo ele livre de febre aftosa. Alguns estados da federação já são livres sem vacinação e a gente está nesse processo de tornar o país todo sem vacinação. Existe ainda alguns estados, né, que ainda a vacinação é obrigatória. Em alguns estados agora essa é a última etapa de vacinação, em outros a vacinação vai perdurar ainda por um tempo. Então, como eu falei, é uma doença obrigatória, de vacinação obrigatória e declaração. Como você falou, o período regular foi de 1º a 30 de novembro, mas esse período foi prorrogado até 17 de dezembro para fazer a vacinação. E a declaração pode ser feita até o dia 2 de janeiro. Importante também, essa grande relevância dela é pela grande facilidade que ela tem de se disseminar. Daí ela ser a doença mais importante, tanto da parte animal como vegetal, né? Ela não é uma doença que fica localizada, ela tem uma disseminação muito forte. A gente sempre fala que é uma doença transnacional.
ela deixa de ser um problema local, regional, e realmente pode ser nacional ou até mesmo de internacional. E no caso de um animal infectado que foi abatido e teve algum produto partindo dele consumido, como o leite ou mesmo a carne, existe a possibilidade de contaminação de um ser humano que consumiu aquele produto? Não, ela não tem importância como zoonose, esse poder zoonótico dela não é importante. Seja quando você tem áreas contaminadas, um animal vivo, né, ou produtos de origem animal, isso aí não tem importância. A importância, como eu te falei, em relação aos prejuízos que ela causa à pecuária, como um todo, em relação afeta diretamente a produção dos animais e a facilidade que ela tem de se disseminar, entendeu? Então, um rebanho que tem um animal contaminado, provavelmente todo aquele rebanho, todas aquelas reses serão contaminadas também. Depende de quanto estão imunizados esses animais, da importância da vacinação em áreas, em locais, em estados, em países que têm a vacinação como obrigatória, tá? Quando você tem um rebanho imunizado, vacinado, imunizado, logicamente que essa disseminação da doença, ela vai ser minimizada, quase nula, entendeu? O senhor falou aí, doutor, que o produtor que fez a vacinação, ele tem o prazo até 2 de janeiro para apresentar a documentação de regularidade, né? Que documentação é essa? Ele leva a relação do rebanho dele, rebanho bovino e bubalino, porque nas etapas de vacinação só se vacina búfalos, né, os bubalinos e os bovinos, e leva também a nota fiscal contendo os dados da vacina. É interessante falar que esse produtor ele pode fazer a declaração também no site da ADAB, né, que é www.adab.ba.gov.br, e ele pode também, já há algum tempo já em nossos escritórios, adquirir uma senha, onde também ele pode ter acesso à declaração, à sua ficha sanitária e até mesmo fazer emissão de guia de trânsito animal. É interessante colocar que nesse momento da declaração, para os vários criadores que não têm acesso ao site, né, ele tem que levar a geolocalização da propriedade, as coordenadas geográficas. Essas coordenadas são super importantes para que a gente tenha domínio da nossa área de trabalho e para que possa facilitar muito as nossas ações de rotina ou ações emergenciais. Então, esses dados de georreferenciamento, de geolocalização, eles são utilizados também para reforçar que a Bahia é um estado livre da febre aftosa? Sim, nós somos área livre com vacinação desde 2001, né? Nós temos esse status internacional e a gente está assim num bloco, num grupo de estados, pleiteando a retirada da vacina. E um dos pré-requisitos para que a gente possa chegar a esse nível é justamente um alto percentual dessas propriedades geolocalizadas. E como é que o produtor que está nos assistindo agora, ele faz para ter acesso, né, para registrar esses dados da geolocalização? Eles têm naquele documento do cadastro ambiental rural, eles têm o GEO ali, e eles podem, de maneira simplificada, em nossos escritórios, conseguir informações em relação a ele tirar o seu georreferenciamento através do celular. Hoje em dia essa acessibilidade é muito grande e tem lá um passo a passo que o nosso pessoal está habilitado para orientá-lo, para que ele possa ir na sua propriedade, tirar a geolocalização e mandar para o nosso escritório. Então hoje em dia tudo pode ser feito pelo celular também? Também, é uma ferramenta a mais que ajuda e muito. Quem tiver dificuldade em acessar a geolocalização pelo celular, como é que deve proceder? Procura a ADAB, vai na ADAB, onde é que tem uma unidade próxima? Nós temos estratégias também nos escritórios de colegas habilitados que usam também ferramentas de informática como Google Maps, Google Earth, que o criador, indicando para ele o roteiro, a localização da sua propriedade, esses colegas eles podem, no computador, localizar e determinar as coordenadas geográficas. E quem quiser tirar mais dúvidas, onde é que fica o escritório da ADAB mais próximo? Bom, aqui na UVL Teixeira de Freitas, nós temos 7 municípios, né? E nós temos em Teixeira de Freitas, Itamaraju, São José de Alcobaça, Caravelas na sede, Itabatã, no município de Mucuri, Posto da Mata, em Nova Viçosa. O único município dos 7 da nossa UVL que não tem escritório é o município do Prado. Mas ele pode te direcionar, que é mais ou menos próximo, né, a São José de Alcobaça ou Itamaraju.
Ok, então, gente, fica aí a dica. Até o dia 17 de dezembro, vocês podem regularizar o seu rebanho com a vacinação e gerar os dados da geolocalização da sua propriedade para que assim, juntos, nós possamos manter a Bahia longe da febre aftosa. E a gente vai conseguir manter, né? A gente vem mantendo aí há 24 anos, vamos manter. Quero aqui mandar um abraço para o Dr. Joesley, toda a equipe da ADAB, pela contribuição maravilhosa aqui com o Abrolhos Rural. E a gente agora segue, a gente vai falar agora sobre como é que está a cotação dos principais produtos agrícolas aqui da região. Acompanhem. A arroba do boi gordo está sendo vendida a R$ 270 em Teixeira de Freitas, de acordo com a tabela da FAEB. Ainda de acordo com a tabela da FAEB, a arroba do cacau está sendo cotada em Eunápolis a R$ 193. O café Conilon tipo 8 está sendo cotado a R$ 605 a saca de 60 quilos, também segundo a FAEB. Já estamos de volta e aí a gente agora vai saber como é que estão as principais agendas de eventos em todo o território nacional. Fica por dentro aí. A Confederação Nacional da Agropecuária, CNA, sai em missão empresarial ao Oriente Médio no dia 18 de fevereiro de 2023. Informações e inscrições pelo cnabrasil.org.br/eventos/missão-empresarial-oriente-médio. A CNA também continua com a pesquisa cafeeira até o dia 16 de dezembro. O questionário está disponível em cnabrasil.org.br/eventos/pesquisa cafeeira 2022. O Parque Costa Azul, na Orla de Salvador, vai ser palco da 13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. O evento acontece de 14 a 18 de dezembro. Irão participar os empreendimentos coletivos ou individuais pertencentes a agricultores familiares, assentados de programas de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e economia solidária presente nos 27 territórios de identidade do estado da Bahia. Além de bons negócios, os visitantes também poderão participar de várias ações culturais. E essas feiras são uma delícia, viu, gente? Produtos todos vindos diretamente da roça, é muito gostoso. E vamos falar agora sobre o tempo. Em Teixeira de Freitas, a gente teve uma semana peculiar, tá? A gente esperou muita chuva, mas deu uma estiada, teve um tempo muito agradável. Mas será como é que vai estar a próxima semana, hein? Em Teixeira de Freitas e em toda a região? Conta pra gente. E vamos à previsão do tempo para esta semana, de 12 a 18 de dezembro. Em Medeiros Neto, vamos ter uma semana de sol entre algumas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva bem distribuídas. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 52% e 100%. Em Eunápolis, vamos ter uma semana de sol entre muitas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva bem distribuídas. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 55% e 100%. Em Teixeira de Freitas, vamos ter uma semana de sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva. Dia chuvoso somente previsto para sexta-feira. As temperaturas vão variar entre 22 e 32 graus. A umidade relativa do ar oscilando de 55% a 100%. A gente está de volta, vimos aí a previsão do tempo, tivemos aí um programa incrível e eu só quero realmente agradecer, né, por vocês me permitirem estar na casa de vocês, dizer que para mim é um prazer, viu, gente? Domingo de manhã eu já fico aqui realmente contando os dedos para poder trazer essas notícias do mundo rural para vocês, tá? Ó, deixa eu agradecer também aqui a todas as pessoas que nos assistem em todas as nossas plataformas, tá? A gente tá no Instagram, estamos no YouTube e também no Facebook, mas a gente tem também, gente, um portal, tvabrolhos.com.br. Dá uma olhadinha lá no nosso portal, tem tudo que é notícia de toda a região. A gente tem um conteúdo muito bacana e feito especialmente para vocês, tá? Agradecer a toda a equipe aqui que está aqui comigo e agradecer principalmente a Deus por nos permitir estar aqui. E eu quero marcar com você um encontro. Domingo que vem, às 8 da manhã, a gente está de volta aqui com o nosso Abrolhos Rural. Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo domingo.